novamente em mais uma aula de álgebra. A gente está trabalhando o assunto função e hoje vamos para a nossa terceira videoaula. Nessa videoaula sobre função, nós vamos trabalhar a interpretação dos gráficos, tá? Saber obter dele as raízes, saber quando é crescente ou não crescente e um outro tipo de problema em que você precisa extrair as informações do gráfico. É uma questão do Enem, tá legal? Então são três questões para a gente poder assimilar bem a interpretação de função, de gráfico de função, gráficos de funções quaisquer. Depois, nas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar com gráficos específicos de determinadas funções. Tá legal? Peço que se inscreva no canal para ajudar no compartilhamento aí dos meus vídeos. Feito isso, peço então que acompanhe comigo a questão número 1. Leia aí. Ele te dá esse gráfico aqui, tá? Diz que é definida no intervalo menos 4 e 6. O que significa isso aqui, esse colchete? Colchete virado para dentro significa intervalo fechado, ou seja, o gráfico está incluindo os extremos, que no caso é o menos 4 e o 6, eixo X, tá? O intervalo aqui é do eixo X. Tá? Então está incluindo o 6 e o menos 4. Quando não é para incluir, você faz o colchete virado para fora, aí você exclui aquele extremo. E aí ele quer saber em que intervalo a função é decrescente. Batendo no olho do gráfico, a gente pode identificar quando uma função é crescente ou decrescente. É crescente quando a curva ou a reta está subindo para a direita. Por quê? Nesse caso aqui, porque você está aumentando o valor de x e o valor de y está aumentando. Esse pedaço aqui, ó, entre 2 e 6, repara que o valor de x você muda, mas o de y não muda. É chamada está constante aqui o valor, função constante. Agora, repara aqui que no intervalo de menos 4 a 0, à medida que você aumenta o valor de x, a função vai decrescendo. O valor de y vai diminuindo. A curva, o gráfico, ele vai descendo para a direita. Então, essa cara aqui do gráfico, quando ele desce para a direita, é a parte em que ele está decrescendo, ou seja, é o intervalo em que ele é decrescente, tá? Nessa parte aqui. Eu vou até destacar aqui, ó. Essa parte aqui, ele é decrescente. Então, gabarito, letra A, porque é menos 4 e 0, no caso aí, letra A. Se ele pedisse crescente, seria intervalo fechado de 0 até 2. Se ele pedisse constante, de 2 a 6. Tá legal, galera? Vamos agora, então, acompanhar comigo aí a questão número 2. Leia aí. Nessa questão, então, como é que nós descobrimos as raízes de um gráfico, de uma função, através do gráfico de uma função? A raiz é o momento em que o y, tá? Ele é 0. E aí, como é que nós identificamos o momento que o y é igual a 0? Quando ele passa aqui no eixo x. Porque aqui no eixo x, lembrando que aqui, ó, o y e o x são 0. Então, quando o gráfico corta, vamos dizer assim, entre aspas, o eixo x, ali é a raiz da função ou uma das raízes de uma função, seja ela qual for. Então você, ao olhar para um gráfico, para identificar as raízes de uma função, você olha os valores de x por onde o gráfico passa, tá? Por isso que aqui eu não me preocupei em colocar os valores de y, e sim os valores de x, onde o gráfico corta. Tá? Repara que é menos 2, 1 e 3. Ou seja, quando x é menos 2, quando x é 1 e quando x é 3, o valor de y é 0. Consequentemente, esses três valores de x são raízes
dessa função aqui. Tá? Então, as raízes são -2, 1 e 3. Ok? Gabarito aí, letra D. Ok? Então, para saber as raízes, basta olhar as abscissas, né, do gráfico, onde ele toca aí o eixo X, não se preocupando aí com o Y, tá legal? Então, para finalizar essa nossa videoaula, vamos fazer uma questão mais elaborada, uma questão do Enem, que envolve aí a interpretação do gráfico de uma função, tá legal? Então, acompanha comigo aí a questão 3. Aqui está o gráfico, tá fora de escala, não está bem feito, tudo bem, mas vale a intenção, tá? Acho que dá para vocês entenderem. Então tá aqui, né, o gráfico do tempo e do valor em reais, o tempo em horas. O investidor 1, por exemplo, ele comprou às 10 horas. Então, por quanto que ele comprou a ação? Ele comprou por R$150. E ele vendeu às 15 horas. Às 15 horas, então, ele vendeu por R$460. E aí, ele ganhou ou perdeu? É assim que a gente vai ter que interpretar a questão para ver aquele que fez o melhor investimento. Aquele que fez o melhor investimento, obviamente, é aquele que vai obter o maior lucro com essas operações de compra e venda. Então vamos montar aqui uma tabelinha, vou espremer aqui para a gente colocar aqui. Então vamos lá. O investidor 1, ele comprou por R$150. Ele vendeu por 460. Ele vendeu às 15 horas, está aqui na tabelinha. E aí, quanto que ele obteve de lucro? 310, que eu chamei de saldo, tá? R$310. Agora vamos ver o investidor 2. O investidor 2, ele comprou às 10 horas também. Então ele comprou por R$150. Ele vendeu às 17 horas. Às 17 horas, olhando para o gráfico, a ação estava valendo R$200. Então ele teve um lucro de R$50. O investidor 3 comprou às 13 horas. Às 13 horas estava valendo 380. E ele vendeu às 15 horas, que estava valendo 460. Ou seja, ele lucrou R$80. Então, por enquanto, é o investidor 1 que fez o melhor negócio. O investidor 4, ele comprou às 15 horas, que estava valendo 460. E vendeu às 16 horas, quando estava valendo 100. Esse fez um péssimo negócio, ele teve prejuízo de R$360, que ele comprou a ação no momento que ela estava no seu maior valor e vendeu no momento que ela estava no menor valor. Bem, e o investidor 5, ele comprou às 16 horas, quando ela estava valendo R$100, e vendeu às 17 horas, quando estava valendo 200. Então, ele ganhou R$100. Então, quem é que fez o melhor negócio? Obviamente, aqui foi o investidor 1, porque ele lucrou R$310. O investidor 2 lucrou 50, o 3, 80, o 4 teve prejuízo e o 5 lucrou R$100. Então, no caso aí, gabarito letra A. Tá legal? Uma questão bem interessante do Enem, para que você interprete um gráfico, tá? Então, você olhando, fazendo as anotações dos valores correspondentes, você consegue fazer a questão com relativa tranquilidade, mas precisa ter bem amadurecido a questão de interpretação, tá legal? De um gráfico. Então, finalizamos aí mais uma videoaula de função. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado a vocês. Se gostaram, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscrevam no canal. Obrigado aí pela participação, forte abraço!